Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu companheiro documentarista Carlos Cola. E, como sempre, para você uma pergunta. Se você tivesse uma opção, você construiria um estádio, abriria uma SAF ou renovaria com Gabigol? Eu acho melhor ele responder. É melhor ele Eu acho melhor. Uma satisfação grande recebê-lo, Valim Vasconcelos, economista, muita história no meio empresarial e, de novo, pode-se dizer de novo, candidato à presidência do Flamengo. 2012 houve uma primeira oportunidade e agora de novo. Não. Bem-vindo. Prazer, foi isso. Prazer, Boccagi, Carlos também, um prazer enorme estar com vocês e todo mundo que está assistindo a gente aqui, né? Vai ser uma conversa muito legal. A minha primeira pergunta, não está nem aqui no roteiro, Não foi essa que você fez para o Carlos, não? Não, essa será desenvolvida aqui. Então tá bom. Não vamos matar Eu já logo. tinha a resposta, mas já que você não vai desenvolver. Calma, vamos com calma. Vou fazer uma pergunta a você que você fez a mim. Né? Assim que você se lançou candidato, surgiu uma história que eu ouvi e repliquei nas redes sociais que você desistiria, abriria a mão na reta final em apoio a um dos outros candidatos. Você vai até o fim? Não, Sérgio, eu vou até o fim. Esse é um projeto que não é só meu, né? É um projeto de várias pessoas, a gente está junto, né? E tem muita gente apoiando esse projeto. Eu sou apenas a pessoa que vai liderar esse processo da chapa para que a gente possa ganhar a eleição e implementar o projeto que a gente tem para o clube. Então, não tem hipótese da gente desistir para se juntar. Se alguém quiser se juntar com a gente, dependendo das condições, pode vir. Agora, a nossa chapa não vai desistir e a gente vai ganhar as eleições. Muito bem. Bom, quer já começar na canela? Ou... Você que manda. Eu vim com caneleira, tranquilo. Então... Eu queria falar logo de um assunto que eu acho que é importante e que você citou aí nesse começo, SAF. O que você acha de SAF? A SAF é um meio, não é um fim, né? A SAF tem vários clubes que efetivamente precisaram virar SAF para poder sobreviver. A gente teve o caso aí do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro... não me lembro de mais algum, o próprio Curitiba. A gente teve o exemplo da SAF do Bahia, que não estava numa situação ruim, mas também não conseguia crescer mais do que ele poderia se tivesse um investidor. O Bahia fez um grande acordo, no meu entender, com o Grupo City, e aí está aí, daqui a pouco o Bahia vai estar se destacando certamente. Mas assim, clubes como o Flamengo, principalmente, talvez algum outro, um Palmeiras hoje, não vejo nenhuma necessidade para virar SAF, Carlos. O clube para virar SAF só no dia que ele não conseguir crescer mais com as próprias pernas. E eu tenho certeza que o Flamengo ainda tem muito espaço para crescer, utilizando de novas ferramentas de marketing, comunicação, principalmente, né, gastos melhores com os seus recursos. Né? Então, acho que tem um espaço enorme. Não vislumbro que o Flamengo precise virar SAF tão cedo, se é que vai precisar um dia. Porque muita gente entende a SAF, você citou os clubes aí, a maioria deles abriu mão de ser o responsável maior pelo clube, né? O responsável pela gestão principal, do futebol. Do futebol e abriu mão para uma empresa, um empresário, enfim, não importa. Não é possível o Flamengo manter 50%, 60% do que tem e, vamos dizer assim, parcelar essa gestão do futebol entre empresas, como existe na Europa, você sabe, né? Assim, você vê que na Europa, o exemplo europeu, vários clubes lá abriram capital e fecharam. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, muitos clubes não são mais listados na Bolsa, como no início eles acharam que era a melhor alternativa. Talvez só o Manchester United que tem algumas ações negociadas em Bolsa. Então, por outro lado, investidor minoritário, dificilmente você vê na Europa, né? Que tem um clube associado, a não ser na Alemanha, cuja a legislação obriga que os clubes associativos tenham maioria do capital, né? Agora, no Brasil, e eu acho que principalmente no Brasil, dificilmente alguém vai entrar como minoritário de um clube que 3 em 3 anos muda o seu presidente. Então, assim, hoje está lá o Boccagi, que é um cara,
né, dentro daquela filosofia. Amanhã entra o Carlos, que é completamente diferente do que vinha sendo praticado. Pô, como é que o minoritário vai... As ações vão encarar? Vai ter os mesmos poderes? Vai mudar de ideia ou não? Vai desvalorizar o percentual do capital da SAF que ele comprou? Então, assim, acho muito difícil. Ou você compra o controle, pelo menos 51%, ou eu não vejo uma outra maneira de um investidor entrar no Brasil sendo minoritário de um clube associativo. Eu não vejo essa hipótese. Então, e como resistir a não ter a SAF? Quais seriam os caminhos que o candidato à presidência sugere? Não ter a SAF é só você, de novo que eu digo, o Flamengo pode crescer ainda com as próprias pernas. De novo, se a gente tiver maior engajamento com a torcida, aí tem a questão todo do marketing, de comunicação, que eu acho que ainda pode crescer bastante e trazer receitas. A própria liga, quando for criada, vai trazer mais receitas. O estádio, quando for construído, vai trazer mais receitas. Então, assim, por que eu vou vender um pedaço do clube por X, se esse clube com os nossos próprios braços, a gente pode valer 3x daqui a alguns anos? Eu estou jogando dinheiro, quer dizer, estou vendendo barato para alguém uma coisa que vale muito mais. Então, assim, primeiro eu tenho que desenvolver todo o potencial do Flamengo. No dia que isso bater no teto, olha, eu não consigo mais crescer, já desenvolvi todo o potencial que a gente pode ter com os nossos próprios braços, nossas pernas, aí, vamos pensar, se a gente tiver ameaçado, se vale a pena trazer um investidor que vá ainda propiciar que o Flamengo cresça mais ainda. Mas eu não vislumbro isso tão cedo, o Carlos e Sérgio, não vislumbro. O Flamengo ainda tem muito espaço para crescer e se desenvolver e se tornar efetivamente hegemônico nas Américas. Não digo América do Sul, não. Nas Américas, o Flamengo não está longe disso, precisa fazer alguns ajustes que a gente vai fazer a partir de 2025. Então, vamos lá. Em 2012, vocês eram um grupo, né? Que sabe que eu me lembro muito, quando eu penso em 2012, da FAF. Sim. Que era um grupo também. Foi em 76. 76 para 76. Márcio Braga, Dunches Abrantes e tal. E Walter Clark, de repente, esse Carlos grupo Niemeyer. Foi se dividindo, né? Em Verdade. Várias vertentes. E eu vejo a mesma situação agora com esse grupo que começou lá em 2012 e que, para mim, é o responsável por tudo que vem até agora. Não é só um ou outro, não. É todo mundo. Com certeza. Nesse grupo. Por que dividiu? Olha, eu acho que dividiu porque as pessoas começaram a ter... A SAF é um motivo de divisão? A SAF pode ser um motivo de divisão, porque tem... Por exemplo, eu sou totalmente contra a SAF e sempre falei que eu fui contra a SAF. Tem outras pessoas que já disseram, já se manifestaram que são a favor da SAF, já realizaram os eventos no clube para discutir SAF, então... mas, assim, a SAF pode ser... É um dos motivos, obviamente, assim como tem gente que é contra o estádio e gente que é a favor do estádio, né? Mas você começa a ter, depois de algum tempo, as pessoas vão tendo entendimentos do que é o melhor para o clube. Eu não acho que nenhum candidato ali quer o mal do clube, só que cada candidato tem um entendimento. Assim, a vida, as pessoas mudam, ou evoluem, ou involuem, né? Então, a gente começou a ter visões diferentes, não tão diferentes, né? Mas visões diferentes para o futuro do clube. E isso faz que as pessoas dividem. Eu acho que é melhor assim mesmo, né? Do que ficarem brigando. Vamos tentar cada um convencer o eleitorado de que a sua proposta é melhor, né? E aí vamos tocar. Agora, que houve a divisão, houve, de novo, por percepções ou por entendimentos do que deve ser o futuro e como deve ser construído o futuro do clube. Eu tenho uma questão ainda dessa parte daí de trás. Você fez parte de um grupo, né, em que vocês tinham um sonho de fazer um clube diferente, né, fazer um Flamengo melhor. E tinham ali ainda uma vontade de mudar, de fazer tudo diferente daquilo que vinha sendo feito até então. Hoje, o Flamengo ele entrou um pouco nos trilhos, né? Eu acho que existem coisas a fazer, mas o que motiva hoje a querer fazer diferente? Aquela vontade de antes, ela existe ainda? Aquela vontade de 10 anos, 12 anos atrás, ela persiste? O que motiva? Não, Carlos, o que motiva é exatamente aquela ideia de 12 anos atrás. Vamos fazer as coisas diferentes. E há 12 anos
está se fazendo mais ou menos a mesma coisa. A gente precisa fazer algumas coisas diferentes, principalmente no modelo de gestão do futebol. Isso é uma coisa que tem que ser diferente. Já deu, esse modelo já esgotou. Então, se a gente continuar fazendo igual, não vamos obter resultados diferentes. Né? Se eu não continuar fazendo a mesma coisa, querer obter resultados diferentes. Não vai dar. É uma coisa errática. Tem um time muito bom, ágil, vamos dar uma beliscada ali no campeonato. Mas a gente tem que fazer coisas diferentes. Tem que ser ousado, que eu digo. O rubro-negro que não é ousado com responsabilidade, não pode ser rubro-negro, vai torcer para outro time. A gente tem que ser ousado, ambicioso sempre e fazer coisas diferentes, porque o mundo muda cada vez mais rápido. Então, o mundo de hoje já é diferente do mundo de 2012, completamente diferente, outras ferramentas, muita tecnologia. Você tem que saber, olha, tá bom, tá na hora da gente mudar aqui o modelo de gestão de futebol, modelo de gestão do clube com inteligência artificial. Vamos implantar o que tem de melhor no mundo no Flamengo. Então, não adianta, não, vamos continuar assim que tá bom. Né? Tem muito essa mentalidade hoje no Flamengo do seguinte, não, tá bom, pô, dá trabalho se a gente mudar isso aqui. É trabalho mesmo, é ousar pela mudança. Se a gente não ousar pela mudança, a gente vai ficar estagnado, como a gente, olha, já era para estar aqui, ainda estamos aqui embaixo, com todo o poderio. Acho que a área financeira dá esse suporte todo. A principal mudança que a gente fez no clube foi a área financeira, a estabilidade, a geração de recursos, a tranquilidade financeira para fazer os investimentos em todas as áreas do clube. Futebol, esportes olímpicos, na sede, isso é principal. Agora, você tem que sempre introduzir novas ferramentas para a gente conseguir aumentar o faturamento, aumentar o desempenho. Tem vários exemplos no mundo inteiro que o Flamengo tem. Basta copiar, não é tão difícil, mas tem que ter vontade. E eu não vejo essa vontade já há algum tempo com as pessoas que estão lá. Só para lembrar, eu me afastei do clube há quase 5 anos. Foi em fevereiro de 20 que eu pedi para sair. Já estava decidido no final do ano, não consegui falar com o Landim no final do ano, então só deu para falar em fevereiro de 20. Foi embora. Os meus outros concorrentes estão lá no clube. O Duncho, obviamente, está lá. O BAP saiu O BAP ainda está lá, né? Presidente do Conselho de Administração, que é o que julga se as chapas estão aptas. É inacreditável isso, né? O órgão que julga se as chapas estão aptas a concorrer dirigido, presidido por um dos candidatos. Isso aí já está completamente errado. E o Maurício Gomes de Matos saiu em maio. Até maio estava tudo tranquilo. Então, essas pessoas estão lá há muito tempo, né? E começam a criar vícios ou, cegas para o que está acontecendo no mundo exterior e que afetam o Flamengo e poderia afetar positivamente. Então, a nossa ideia é, efetivamente, trazer novas ideias, fazer novas mudanças, como a gente propôs em 2012. Temos que evoluir, temos que avançar. Só assim que o Flamengo vai ser hegemônico no futebol, nos esportes olímpicos, na sua sede social. A gente vai... E essa é a ambição que eu tenho e o grupo que está todo comigo tem a mesma ambição e o mesmo entendimento para o futuro do Flamengo. Então, na sua plataforma, o que você diz assim? Isso é ousado. O que é ousado? O que você vai fazer de ousado? Eu vou fazer a mudança do modelo de gestão do futebol, que isso é ousado e ninguém pratica isso nas Américas do jeito que é praticado na Europa, que é uma coisa simples, né? Você trazer um diretor esportivo, que ele vai ter um orçamento, que ele vai trazer Eu não sei se vocês leram, eu até publiquei no meu LinkedIn como é que o Liverpool chegou até o Arne Slot. Isso é um processo de escolha de treinador. Primeiro eles contrataram um novo CEO, um novo diretor esportivo, desenharam quais são as características do treinador que eles queriam. Na Europa eles viram vários treinadores, metodologia que eles desenvolveram na área de pesquisa lá. Quais são as grandes métricas que a gente quer para um treinador? Fizeram a avaliação do Arne Slot, todas essas métricas, era um estilo parecido com o Jürgen Klopp, né? E investigaram, no bom sentido, a vida dele toda, dentro de campo, fora de campo, jogadores que jogaram com ele, pessoas que trabalharam com ele. Então, assim, esse é um processo que você tem que fazer. Eu não posso pegar um treinador do Flamengo, ô Sérgio, tem um fulano disponível, o Carlos está disponível, a gente está precisando de um treinador, o Carlos está de bobeira, Carlos, vem ser meu treinador. Não é assim que a coisa funciona. Então, o ousado que a gente vai fazer e vamos fazer, que ninguém sempre tem medo, não, porque tem um VP de futebol, mas tem não sei o quê, a gente vai mudar o modelo de gestão. Vamos trazer pessoas da Europa e depois a gente pode até treinar pessoas no Brasil, mas a gente quer implantar uma metodologia no futebol, né, da base até o profissional, que seja a mesma filosofia de treinamento, de estilo de jogo. Vamos fazer uma identidade de
filosofia de jogo para o Flamengo. Isso é ousado, porque ninguém quer fazer, todo mundo tem sempre um pé atrás disso aí. A gente pode dizer que esse modelo de gestão é um modelo de gestão de SAF sem ser SAF? Não, essa parte da parte do futebol, da gestão do futebol, teoricamente, sim. Como uma empresa? Não é assim. Como é que eu imagino, né? Você tem o presidente do clube, que serei eu e toda a diretoria, a gente vai escolher um diretor. Tem um CEO, que já está definido que eu vou trazer, que tem que ser de confiança, né? Só um parênteses, todo o resto da diretoria, os funcionários vão ser avaliados. Não tem esse negócio de chegar lá e eu vou entrar e vou passar o rodo, tirar todo mundo e botar. Não, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa de quem está lá, quem é bom tem que continuar, quem não está, nossas expectativas, a gente substitui. Mas, então, vai ter um CEO e vamos entrevistar 3 diretores esportivos, alguma coisa assim, na Europa. Estou indo, pretendo ir para lá já em novembro para conversar com alguns, né? Identificar esse diretor esportivo, vem para cá, olha, queremos um treinador, você tem um orçamento para trazer um treinador com essas características aqui, vai lá e busca. Brasileiro ou estrangeiro? Brasileiro ou estrangeiro. Eu não acredito que tenha brasileiro, tá, Sérgio? Assim, eu acho que a gente deu uma parada, a gente já teve técnicos muito bons, agora a gente está numa entre-safra aí grande. Provavelmente vai ser estrangeiro, identifica lá como foi o mesmo processo de escolha lá do Arne Slot no Liverpool. Tem aqui, você tem um budget para poder, um orçamento para poder montar um time, um elenco equilibrado. Esse elenco dá para disputar 3 competições? Dá, então beleza. Não dá, preciso de mais tanto para montar um elenco para 3 competições. Tá bom, vamos ver se a gente consegue no orçamento, vou botar. Então, ele vai ter aquilo lá, vai reestruturar totalmente, ou propor a reestruturação para a diretoria de uma nova organização do departamento de futebol. Vamos ter um departamento, uma área de inovação, uma excelente área de scout, como é que vai ser o departamento médico, isso tudo ele vai propor e ele não vai ter mandatos. Não é terceirização do futebol para uma pessoa. Não, ele vai ter que responder de 15 em 15 dias, quando tiver reunião de diretoria, ele vai ter que estar lá para saber como é que está a implantação do projeto, quais são as dificuldades, o que ele precisa, como é que está o andamento, e vai ter que dar satisfação ao presidente e a todos os seus vice-presidentes. Então é assim que a coisa funciona no mundo inteiro. E a gente vai fazer isso no Flamengo, Carlos. Não tem jeito, senão a gente vai ficar nessa mesmice que não nos leva a lugar nenhum, muito pelo contrário. Quanto mais amador tiver, mais palpiteiro. Então, assim, conselhinho. Completamente. Conselhinho. Completamente. Não existe conselhinho em lugar nenhum. Acho que só no Flamengo que tem conselhinho. Tá certo? Não existe em lugar nenhum. Conselhinho é a prova pura do amadorismo no futebol. É botar um conselhinho de palpiteiros que entende tanto eu, vocês entendem mais do que eu, mas entendem quanto eu, quanto qualquer outra pessoa. A gente não pode ter conselhinho. Conselhinho, VP de futebol, que só vai ter na teoria, porque o estatuto obriga a ter o VP de futebol, até o dia que a gente mude o estatuto para acabar com as pastas. Você vai ter VPs sem pasta, todo mundo vai discutir tudo, como é em qualquer grande empresa. Então não vai ter conselhinho, não vai ter um VP de futebol atuante, né, porque nem vai poder atuar. Então é a profissionalização, que é uma palavra banalizada já, que todo mundo diz que vai profissionalizar o futebol do Flamengo, galera, mas assim, é mudança do modelo de gestão. Efetivamente, tem que explicar o que vai fazer. Porque tem muito candidato que diz, não, eu vou profissionalizar, vou não sei o quê, mas assim, vai continuar com o conselhinho? Vai continuar com o VP de futebol? Se é assim, cara, profissionalização lá tem profissionais. A gente precisa avaliar se são os melhores profissionais que estão lá. Mas tem profissionais no clube inteiro, bons e não tão bons. É isso. Então, o futebol será feito dessa maneira e tenho certeza que isso vai elevar o Flamengo para o mesmo nome da nossa chapa, que é Flamengo em outro patamar no futebol. O Bruno Henrique é o garoto propaganda, não? Não pode porque ele é funcionário do clube, mas faz uma menção. Exatamente. Então, você fala de SAF de futebol, mas quem vota no Flamengo é o sócio do social. Isso. Até que ponto você acha que a SAF e esse projeto de futebol interferem na eleição de forma verdadeira? Ou é o trabalho na sede que chama mais atenção? Não, a SAF, obviamente, tem muitos sócios que se importam com o futebol, querem saber como é que acontece, tem opinião sobre SAF. A grande maioria, Sérgio, cara, a grande maioria é contra a SAF. Teve uma votação do Conselho Deliberativo agora que foi
votada uma emenda e aprovada para dificultar a transformação ou a criação de uma SAF do futebol do Flamengo. Então, eu acho que a grande maioria, isso é um ponto que já está decidido dentro do clube. Agora, você tem toda a razão, tem muitos sócios no Flamengo que usam o clube porque moram ali do lado. Você foi um dos que relatou aqui antes da gente começar, né, Carlos? Que usava o clube lá para o seu filho jogar futebol e tudo. Tem muita gente que é Vasco, que é Botafogo, que é Fluminense, que tem outros clubes que frequentam o Flamengo. E o Flamengo melhorou bastante. Precisa melhorar a sede? Pode melhorar? Pode, mas já melhorou do que a gente encontrou em 2012. Então, esse sócio também tem que ser escutado. E o que a gente quer fazer com todo mundo é escutar. A gente tem que escutar o cliente. O Flamengo hoje não escuta o cliente. O Flamengo diz o que o cliente vai querer, quais são os serviços, etc. Então, a gente vai fazer uma grande pesquisa na sede com os associados. E, cara, o que você acha que precisa na sede? Preciso isso. Estávamos falando aqui antes de você chegar, uma grande academia de ginástica top, enquanto o seu filho ou sua filha está na piscina, eu vou dar uma malhada lá na academia, ou está jogando futebol, vou dar uma malhada na academia que tem lá no Flamengo. Não tem isso, a gente não tem isso para o sócio hoje. Então, assim, várias demandas que foram feitas, ar-condicionado no ginásio Cláudio Coutinho da ginástica artística. Aqui no verão é assim uma sauna, galera. Quem não conhece La Gávea, aqui no verão é um inferno. É até desumano as crianças treinando naquele sol. O ginásio Hélio Maurício também precisa de uma modernização, precisa de uma climatização. Tem várias demandas lá para o clube. A gente precisa de mais equipamentos no sentido de ginásios, o próprio dojo do Flamengo, que é muito bom no chão, mas tem um pé direito, sei lá, de 2 metros de altura, muito baixo. Precisa ter um dojo novo. Então, o Flamengo tem condições hoje de construir um clube mais harmonioso e com menos puxadinho. Melhorou o clube? De novo, pessoal, melhorou muito em relação a 2012. Em 2012 não existia aquilo ali, né? Era uma vergonha. Melhorou. Acho que a gente pode melhorar e fazer um clube mais harmonioso com base na demanda do sócio. Vamos fazer da pesquisa uma licitação para o escritório de arquitetura que queiram participar. Olha, está aqui a demanda do sócio. Nos tragam proposta de projeto, a gente vai ter os projetos lá, os sócios vão votar qual projeto que eles querem, fazemos uma maquete, já vamos mostrar para os sócios como é que o clube vai ser e vamos implementando isso gradativamente de acordo com o orçamento disponível para investimentos na sede. Não estou dizendo que vai fazer em 3 anos, não, tá? Isso pode durar 5, pode durar 10 anos, depende do tamanho do projeto, depende do valor para desenvolver aquilo. Mas o sócio do Flamengo... E vai ter muita mais gente querendo ser sócio depois que olhar como é que o projeto vai ser. O sócio vai ter um clube confortável, um clube com excelente serviço. A gente vai contratar um gerente geral que entenda de clube para ser o gerente geral da Gávea, pessoal. Porque, assim, aí pega de qualquer clube ali da Redondeza ou qualquer clube do Brasil que tem um gerente que entenda de como é que funciona um clube social, que é muito difícil, não é uma coisa simples. Mas esse gerente vai ser avaliado pelo sócio e vai ter os seus bônus de final de ano de acordo com a avaliação do sócio. Se ele for muito bem avaliado, ele vai ganhar lá 2, 3 salários de bônus, ou vai ter um peso grande no pagamento de bônus dele. Se ele for mal avaliado, provavelmente ele nem vai ficar. Então, a gente tem alinhado os interesses dos sócios num clube muito bom, né? Clube limpo, excelentes serviços, excelentes instalações, cortesia dos funcionários, segurança, conforto. Se tiver isso, o gerente geral e sua equipe vão ganhar mais no final do ano, um variável, e o sócio vai estar super feliz porque vai estar super bem atendido. A gente precisa ter o melhor clube esportivo, não só na garganta, efetivamente ter um projeto para isso. E o projeto só vai ficar bom no dia que a gente ouvir os associados do clube. Aí sim a gente vai ter um clube do jeito que os sócios querem. Eu tenho uma questão. Como é que se administra um time como o do Flamengo, um clube como o Flamengo, onde quem elege o presidente é o associado, mas que tem uma torcida de 40 milhões de pessoas, né? Como é que a gente mede isso? É fácil? E 70 mil sócios torcedores? Se tanto, né? Se tanto. Diminuiu, 60, 50, 60. Por aí, a nossa faixa. Que gostariam de votar e não votam. E que talvez mudassem até o andamento da eleição. Não, acho que tem algumas coisas assim. Primeiro, o principal patrimônio do Flamengo é a sua torcida.
Ninguém. O Flamengo só é desse tamanho porque tem uma torcida desse tamanho apaixonada, né, que compra todos os produtos, que vai aos jogos, que vibra, que faz festa, etc. E tal. Então, assim, a torcida do Flamengo não vota, mas a torcida do Flamengo pode influir na votação. É só fazer, olha, esse é o melhor candidato, essa é a melhor proposta, a gente e divulgar isso, né, divulgar as propostas dos candidatos que eles entendam que seja o melhor para o Flamengo para os próximos 3 anos. Então, indiretamente, ela influi na escolha do candidato. Segundo ponto é o número de sócios torcedores, que é ridículo. A gente, com quase 50 milhões de torcedores, temos 50 mil, dá 0,1% da torcida. Mas por que isso existe? Alguém te pergunta, quando você vai virar sócio torcedor, o que você gostaria para virar sócio torcedor, Carlos? Não. Eu vou te dar desconto em ingresso. Mas eu moro em Manaus. Desconto em ingresso, um desconto em farmácia. Será que isso é suficiente? Será que a gente não pode ouvir o torcedor do Flamengo para dizer o seguinte: para virar sócio torcedor, o que você gostaria que a gente fizesse? Podemos até não atender algumas coisas e atender outras. Mas um voto à distância não seria um atrativo para o cara ser um sócio torcedor? Pode ser. Será que isso funciona? Temos que estudar os modelos do Fluminense e do Internacional, principalmente. Isso é difícil de passar no Flamengo? Acho que é muito difícil. Os sócios proprietários não vão abrir mão de controlar o clube, porque eles têm lá, compraram um título, etc. Então, eu não sei se votação de sócio-torcedor é uma coisa que vai passar no Conselho Deliberativo. Tá? Mas você pode ter outros benefícios para o sócio-torcedor. E aí o sócio é que vai dizer, olha, o Carlos vai chegar, eu para pagar aqui R$200 para sócio-torcedor e ajudar o Flamengo, eu quero ter pelo menos isso daqui. Eu quero ir para a Gávea, ter direito a ir lá 2 vezes por ano para viajar, quero ter direito a sorteio para poder viajar com a delegação. Não sei o que é. Cada um é que tem que dizer o que precisa. Mas, assim como sócio-torcedor, o sócio Rio, né, que aumentaram muito a mensalidade. Bom, talvez o Flamengo precisasse aumentar a mensalidade por conta de equiparação com outra categoria. Nem me lembro se foi esse o argumento. Mas se eu der um voto à distância para o sócio contribuinte, que pode votar se vier ao Rio, mas, porra, é difícil votar, né? Tem vários sócios ao redor do mundo que gostaria, que têm o direito de votar, mas não podem votar porque tem uma passagem para pagar da Austrália para cá. O cara não vem, nem do Nordeste, que é mais caro do que uma viagem nos Estados Unidos. Mas se você der voto à distância para essa turma, a gente consegue também ampliar a base de sócios do clube Off-Rio, contribuinte Off-Rio, que está disponível ali, tem uma limitação de 1.000, parece que a gente tem uns 350, não chega nem a 400, você pode aumentar essa base de sócio e o cara vai dizer, não, eu vou comprar aqui, vou ser sócio, mas além de outros benefícios eu vou poder votar para presidente do Flamengo. Acho que isso aí seria um bom atrativo. Então, a gente precisa, consulados e embaixadas, qual o papel do consulado e embaixadas? Será que o Flamengo está atendendo eles direito? Será que o Flamengo não podia ter algum engajamento maior com consulados e embaixadas para que eles representem? Eles são né, como é o consulado e embaixada de qualquer país, são os representantes do Flamengo naquelas regiões, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Como é que o Flamengo pode melhorar esse relacionamento no sentido de algum tipo de apoio, mas assim, sempre com a finalidade de aumentar não só a marca, o conhecimento, mas o nome do Flamengo no mundo. Vamos sentar com a embaixada de consulado, estamos sendo bem atendidos, não estamos sendo, o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer. Então, explorar no bom sentido o torcedor, seja sócio-torcedor, seja contribuinte Off-Rio, seja os sócios que estão aqui no Rio de Janeiro também, e o embaixada de consulados em prol do Flamengo. É isso que a gente precisa. Agora, de novo, Carlos, temos que ouvir toda essa galera. Se você não ouvir essa galera e quiser, eu, por exemplo, como presidente, falar, não, acho que cada classe tem que... Isso aí que vocês vão ter que fazer, está errado. Porque a gente não consegue alcançar o máximo que todo esse pessoal pode dar para a gente poder levantar o Flamengo cada vez mais. Em Lisboa, eu visitei o consulado Fla Lisboa. Né? Acho que lá é consulado, né? E eles funcionam num tipo um pub, onde outros 2 clubes estrangeiros, o Barcelona e um clube inglês.
E a atividade do consulado do Flamengo é tão intensa que o dono do pub pegou os outros e colocou num cantinho e espalhou mais coisa do Flamengo do que, eu acho que, o Barcelona. E é impressionante como eles são realmente representantes do clube lá fora, né? Como eles espalham... Não, e você, assim, isso gera negócios para a própria localidade, isso gera... mais simpatizantes ou torcedores do Flamengo potenciais. Pô, é muito legal juntar a turma para ver jogo. Não. Pô, se estimula todo mundo, né? Todo mundo é estimulado com essas atividades das embaixadas de consulado. Então, porra, o que o Flamengo pode ajudar nisso aqui? Provavelmente pode ajudar em muita coisa, né? Mas, de novo, sempre em benefício da grandeza do Flamengo. Isso que a gente tem que... Flamengo em primeiro lugar sempre. A gente vai falar do estádio do Gabigol, mas já que você está falando de internacionalização, Sim. existe um estudo ou um interesse, enfim, do Flamengo adquirir clubes no exterior. E já foi citado Leixões de Portugal. Isso. Né? Tondela, agora Leixões. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, assim, primeiro, esse projeto ainda não foi apresentado, não sei direito do que se trata. Mas independente do que se trata, eu entendo que o Flamengo tem um desafio enorme, que é o estádio. Assim, tomamos conta lá do terreno, acertou-se, aparentemente, pelo que eu tenho ouvido, mas tem um desafio que é construir e não vai ser uma coisa simples, complexa e vai demandar aí uns 5 anos mais ou menos. Então, qualquer outro projeto, na nossa visão, não é só a minha, de todo o grupo que está comigo, qualquer outro projeto que tire o foco da construção do estádio, a princípio eu sou contra. Porque, é o projeto do século XXI, um dos projetos da vida do Flamengo é esse estádio. A gente tem que fazer direito e de uma maneira que não afete a saúde financeira do clube. Então vamos ter que separar essas contas correntes, do estádio é uma, do clube é outra, e usar toda a inteligência que a gente tem na nossa chapa e de outras pessoas das outras chapas que depois a gente pode chamar. Tem gente boa em todas as chapas e nós vamos fazer isso. O Alexandre Vrobo é uma das pessoas que a gente vai chamar, apesar de estar apoiando uma outra chapa. É um cara que tem um know-how grande de estádio. Então, por que não chamar um cara desse só porque ele está apoiando outra chapa? Não tem o menor problema. Então, a gente vai ter que usar isso para fazer o nosso estádio. Nós vamos falar daqui a pouco, mas... Podemos falar. Não, mas estou dizendo, mas voltando ao Leixões, não é o Leixões, podia ser o Manchester City. Manchester City aqui para vocês comprarem. Cara, acho que a gente não tem de novo. Que, deu um problema lá. Então, em vez de eu estar concentrado aqui, eu tenho que resolver um problema que deu no Leixões ou no Manchester City da vida. Não dá. Vamos focar nesse projeto que é complexo. Não é simples, pessoal. É um projeto difícil de botar de pé, sem afetar a saúde financeira. Então, vamos focar nossos esforços, nossos recursos, usá-los da melhor maneira possível para a gente fazer um projeto de estádio que vai ser excelente, um projeto maravilhoso, e vamos colocar de pé sim. Então, esse é o foco, por isso que eu não sou a favor de qualquer outro projeto, seja Leixões, seja fazer um resort, não sou a favor de nenhum projeto. E como é que a gente constrói um estádio sem afetar a saúde financeira e sem virar SAF? Então, isso é importante, tá, pessoal? Não precisa fazer SAF para virar um estádio. Então, você tem uma série de pontos. O que você vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer uma grande licitação internacional para definir quem é um escritório que vai fazer o projeto do estádio. Ontem foi apresentado lá um projeto, que eu não sei o quão avançado aquilo está. Nós vamos fazer um projeto, vamos aprovar esse projeto no Conselho Deliberativo, os projetos que forem apresentados. Por que a gente acha que deveria ser esse, mas tem que apresentar todos, né, nessa licitação. Aprovado o projeto também, uma licitação por grandes construtoras brasileiras e internacionais que tiverem interesse, para apresentar assim, olha, as credenciais que ela é capaz de fazer estádio e qual o custo estimado. A gente quer uma proposta que já tem um custo estimado. Olha, o custo é esse daqui. Então, você vai garantir esse custo? Vou garantir. Então, tá bom. Não precisamos fazer um estádio de 2,5 bi. Se der para fazer de 1,5 bi, vamos fazer de 1,5 bi, desde que ele tenha conforto, segurança e tudo que a gente precisa, os pré-requisitos que a gente precisa, acústica braba, muito boa na nossa torcida, acústica nenhuma na torcida adversária, e aquelas outras coisas que a gente quer ter, né? Então, isso definido, está lá o custo do estádio. O economista diz que um estádio assim custa quanto? Cara, vai depender muito de você, o que você vai ter no estádio.
né? Então, você pode ter gente que diz que é 2,5 bi, tem gente que diz que é 1,5 bi. A gente vai ter que definir o seguinte: eu quero o mais barato possível, obviamente, com uma excelente qualidade, atendendo esses requisitos. Vários vão trazer, né? Isso vai ser na parte do projeto, depois na especificação as construtoras também vão fazer, e a gente vai saber qual o custo. E para quantos lugares? Tem que ter 70 mil pelo menos, né? Vamos ver o que cabe ali naquele terreno, que já foi, Terminal Gentileza já deu uma cortada naquele terreno ali, tem que saber 70 mil lugares, tá bem tranquilo. Aparentemente, pelo que a diretoria tem falando, o Marcos Bodan, que eu converso bastante, tem me dito que 70 e poucos dá para fazer. Então, a gente vai contratar depois, que é muito normal, uma empresa que faz auditoria de obras. O que essa empresa faz? Ela acompanha a obra desde o início até o final para garantir que o custo do estádio saia dentro do orçado. Se não, pessoal, um estádio de 1,5 bi vai sair por 2,5 bi. Vai ter muita gente que vai ficar rica nesse processo. Então, essa empresa, e assim, lá no BNDES, como eu trabalhei lá há 20 anos, a gente tinha sempre isso. Grandes obras para garantir que não ia ter aqueles famosos custos adicionais que tiveram nos estádios da Copa. Essa empresa acompanha. E ali o orçamento vai sair muito perto, o final do investimento vai ser muito perto do que for orçado. Isso que a gente tem que garantir, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer para não afetar a saúde financeira do clube. Tá? Então, feito isso, vai se fazer a obra. Grande parte dos investimentos, uma boa parte é no início, que é a fundação, uma segunda parte é mais ou menos no meio, que é quando você começa a subir as arquibancadas, estrutura, e uma última grande parte do desembolso é no final, que é onde você começa a colocar os equipamentos, a parte toda de tecnologia. Né? Converso muito com o Fabrício Kika, que vocês devem conhecer lá, nosso rubro-negro que mora na Nova Zelândia, que também já o convidei para nos auxiliar a fazer, acompanhar e montar o projeto do estádio. Temos o Fred Polastri, que também está no nosso grupo, que foi chefe de operações do Orlando City, que construiu o estádio do Orlando City, o centro de treinamento, também está na nossa equipe. Então, a parte toda temos uma pessoa também com muito conhecimento na parte de descontaminação, que a gente vai precisar ter para poder ter um local seguro. Então, a equipe do estádio está pronta. A parte financeira, além de mim e outras pessoas da área financeira, isso está também. E advogados que a gente vai precisar. Então, a gente está com a equipe muito pronta para fazer o estádio, a gente fazer da melhor maneira. Aí você vai dizer, mas e o dinheiro? Vem de onde? Então, o Flamengo hoje... A pergunta. A gente está em 2024, né? Em 2023, faturou 1,3 bilhão. Isso. Né? E nos outros anos anteriores, por volta de 1 Esse ano vai ser também mais ou menos a mesma coisa, eu acho. Quanto vai precisar faturar para não interferir nesse dinheiro que é da rotina hoje do clube? Então, primeiro tem isso, né? A nossa ideia é não misturar o dinheiro do 1,4 bi, 1 bi não sei o quê, para cá. Porque senão você já está misturando, você já está tirando o dinheiro daqui para colocar aqui. A não ser que você não. Eu já tenho dinheiro suficiente, eu consegui aumentar meu faturamento, aumentei minha geração de caixa ou o meu lucro, já supriu tudo que eu tinha na série, então vou pegar isso aqui e vou emprestar para o estádio. Isso pode acontecer. Se não me fizer falta aqui e tiver sobra, eu posso. Essa é uma das hipóteses, né? Fazer um empréstimo, porque o estádio vai ser uma empresa separada. Assim como é a Fla-Flu do Maracanã, que é uma empresa, o estádio vai ser uma empresa separada, exatamente para a gente poder fazer isso. E aí a gente vai fazer captações. Que tipo de captação? E você tem que bater mais ou menos com os seus desembolsos. Então, você tem muito desembolso no primeiro, então eu vou fazer uma captação grande aqui. Depois, os desembolsos diminuem. Então, a melhor maneira, nem sempre é possível, é você casar a entrada de recursos com o que você vai gastar. Então, se eu, depois do primeira porrada eu for gastar menos, talvez eu consiga pegar recursos não tão caros ou não em muito volume. Tá? Então, você tem várias hipóteses e algumas são antecipação de receita. Um naming rights é que você pode negociar com uma empresa. Olha, eu preciso de uma grana logo no início, porrada para fazer as fundações e tudo. Isso tudo é questão de negociação. Você tem venda lá de cadeiras cativas, você tem antecipação, depende de bar e restaurante, você pode colocar um título na torcida.
O Sérgio pode pegar um dinheiro lá, que ele tem bastante lá, alguma conta dele, né, Sérgio? Assim, vou comprar aqui, vou investir num fundo de renda fixa, R$1.000, que vai me dar lá a rentabilidade, e vou poder, esse fundo vai ser resgatado em 10, 20 anos. Não que o Sérgio precisa de 10, 20 anos, ele pode vender esse título dele no mercado e alguém comprar dele. Mas é um dinheiro que está lá durante muito tempo e a torcida do Flamengo pode ajudar, ganhando, sendo remunerada por isso, ajudar a construir o estádio. É quase que fosse um tijolinho, só que você ganha juros e recebe o seu principal em algum momento aí na frente. Pode ter isso também. Então tem uma série de pontos. O desafio, Carlos, é quanto eu vou querer de cada um. Qual o mix de fontes, tipo de fontes de recursos? Qual o mix? Vou querer 20% de antecipação de name right, vou querer 30% de venda de captiva, vou querer 10% de um título desse. Isso a gente vai estudar na época, quais são as melhores fontes para a gente ter o custo mais barato, o menor custo para o estádio ser construído. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu não... Assim, só para terminar, não sei se esse assunto de estádio, vocês querem mais uma coisa, é o seguinte, chegou na hora, pessoal, não tem mais esse negócio de esperar. A gente está com esse negócio de estádio há muito, muito tempo, agora teve a oportunidade, é caro, é barato? Não, é o momento. E a gente vai realizar esse estádio, que é o nosso sonho. Espero ter todos nós 4 aqui, daqui a 5 anos lá. Porra, lembra daquele programa que a gente fez? Pois é, agora está aqui de pé, estamos assistindo um jogo aqui no nosso estádio. Adoraria. E vou ver isso. Vamos ver, se Deus quiser. Eu tenho uma questão, porque o Flamengo, nos últimos anos, ele tem sido taxado como elitista, né? Muitas vezes, com ingressos caros e tal. Nesse estádio novo, tem um espacinho, ou cabe alguma coisa para uma população, a parte da população um pouco mais menos assistida, entendeu? Um preço popular, ou algo... Não. Porque hoje o torcedor do Flamengo não assiste jogo do Flamengo. Só quem vai ao estádio é sócio torcedor, que o ingresso acaba antes. É verdade. Tem isso também. O torcedor hoje não consegue comprar ingresso. Alguém que venha de fora, tá aqui, um turista está no Rio de Janeiro, quer ver um jogo do Flamengo, não assiste. Não, você deu 2 bons exemplos aí, e complementando a pergunta do Carlos. Primeiro, o turista não consegue ver o Rio de Janeiro. Recentemente teve um americano que veio para cá, indicado por um sócio do Flamengo que mora nos Estados Unidos. Ele queria comprar um jogo para ver o Flamengo e um jogo da Libertadores, se não me engano. Aí entrou no aplicativo, tinha que fazer o upload do passaporte, ele não conseguia. Depois ele conseguiu o upload do passaporte, depois pediram não sei o que para ele e falou, cara, desisto. Falou, esse meu amigo desistiu. Eu falei, não, eu tenho uma cativa aqui sobrando, eu vou levar o jogo. Levei o americano, ele ficou doido, né? Doido, porra, nunca vi isso, porra, acho que os Estados Unidos não tem nada a ver. Ele ficou maluco lá, né? Ainda bem que o Flamengo ganhou o jogo. Então, assim, o turista que vem para cá, um gringo, não consegue comprar, não existe, esquece. O aplicativo do Flamengo é muito ruim para esse tipo de coisa. Então, precisa melhorar o aplicativo, precisa ter acesso a que pessoas de fora possam comprar, não no dia do jogo, mas eu quero comprar com antecipação. Qualquer lugar do mundo você faz isso, né? Então a gente tem que ter uma maneira, se é o season tickets que você vai vender e a pessoa não for usar, que o Flamengo possa revender isso como em qualquer lugar, ganha 20% e o Sérgio, que não foi naquele jogo, ele recebe 80% do valor que foi vendido o seu ticket lá. Então, é importante que o Flamengo também seja, só saindo um pouquinho da conversa, isso faz parte é um dos pontos de internacionalização do clube. O Flamengo tem que ser parte do roteiro de turismo do Rio de Janeiro. Corcovado, Maracanã, Pão de Açúcar, Clube de Regatas do Flamengo. Seja na sede, que está o museu na sede, seja no novo estádio. Porra, os gringos vêm aqui e ficam doidos. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Então, a questão aí do seu... setor popular. E do seu torcedor, outra coisa que você falou importante é o seguinte, cara, tem jogo amanhã, eu entro de sócio diamante e passo na frente de todo mundo, tá errado. Tem que ter um programa de milhagem. Assim, o Carlos é sócio torcedor desde 2013. Aí o Sérgio entra amanhã com diamante e passa à frente dele, porque ele não é um plano mais alto, né? A gente tem que também
né, para o sócio-torcedor, dentro do sócio-torcedor ainda tem uma briga ali, né? Porque os diamantes que entram a uma semana do jogo compram o ingresso e o Sérgio ou o Carlos que pagaram nem não sei quanto não consegue nem entrar naquilo dali. Se fala que cambista faz isso, né? Exatamente. O diamante compra um monte de ingresso e só que agora com o reconhecimento facial essa farra vai acabar. Mas, voltando ao seu ponto, tem que ter um lugar no estádio. Aliás, o estádio tem que poder ser ocupado por todas as faixas de renda da torcida. O Flamengo tem da faixa A à faixa mais baixa, né? Então você tem que ter um setor no estádio que, e eu não sei quantas pessoas, o Landim fala em 10 mil, 20 mil, não sei. Isso tem que ser dimensionado. Vai fazer um cadastro social, pegar as pessoas que estão no cadastro social do governo, quem é Flamengo, que quer participar, faz lá seu reconhecimento social, se cadastra lá. E vamos ter um setor, vamos supor, a entrada é 100. O cara vai pagar 10 ou 20 reais e vai estar a empresa do Carlos, que é a Carlos Cola Companhia Limitada, que vai ter o name right do setor. E ele vai pagar a diferença dos 80 reais para o Flamengo. Tá certo? E vai ter o nome dele lá, Carlos Cola. Coca-Cola, não é Coca-Cola, né, Carlos? Mas, enfim, é mais ou menos a mesma coisa. É tão poderosa... Cola comigo. Cola comigo. E esse patrocinador daquele setor de baixa renda vai dar para o Flamengo a diferença do preço do ingresso. E vai ter seu nome lá, sua imagem reforçada por estar, né, com um projeto com pessoas, trazendo pessoas de baixa renda para o estádio, que é fundamental. Para mim, não existe coisa mais emocionante de um pai que não tem dinheiro conseguir levar seu filho para o Maracanã ou para o estádio, mostrar para o filho o que é. Isso aqui é Flamengo, é isso aqui, não é? Estamos acostumados a ver televisão. Cara, tem que proporcionar isso para as pessoas. Eu vou dar um testemunho aqui. Uma época, 2000 e pouquinho, eu estava fazendo um trabalho para a FIFA aqui no Rio. E a comitiva que estava trabalhando, de jornalistas, de outras pessoas, mas no total eram 21 pessoas. A administração ainda era com o Maracanã. E o Maracanã conseguiu ingresso para esses 21 gringos, das mais diversas nacionalidades. A reação desses caras, eles produziram um vídeo de 10 minutos da emoção deles. O Flamengo ganhou. Foi Flamengo e Corinthians, gol do Roger. Lembro, 2-1. Estava naquele jogo lá. A emoção de jornalistas da FIFA em verem um jogo do Flamengo no Maracanã. Não, e a festa, né, que a torcida fez ali naquele jogo foi maravilhosa. Espetacular. Então, acho assim, que galera, isso hoje faz falta. Faz total. E a gente vai ter uma área lá. Aliás, o estádio vai ter área para todos os gostos, todos os preços, todas as categorias. Agora, quem tiver dinheiro vai ter que pagar a grana, tá? Não é... Camarote, os melhores lugares. O Maracanã fica onde nessa história? O Flamengo tem a concessão por 25 anos. 20 anos. 20 anos. O Maracanã vai continuar lá. E a gente vai poder alternar o dia que tiver shows no nosso estádio, que também é uma maneira de você rentabilizar. Você não pode ter só futebol, tem que ter outras atividades no estádio. Recentemente eu estive no Pacaembu, recentemente deve ter uns 3 meses, estive no Pacaembu visitando, é impressionante. Futebol é uma das atividades do Pacaembu, já tinham 50 contratos assinados por 5 anos de outros eventos no Pacaembu. Então, assim, temos que ter no nosso estádio, a prioridade de show é no nosso estádio. Se tiver show lá, a gente vai jogar no Maracanã. Grandes clássicos podemos jogar no Maracanã, não tem problema nenhum, é só acertar com os outros clubes, né? Então, vamos usar o Maracanã, não tanto quanto hoje, mas isso aí pode também propiciar que Vasco possa jogar no Maracanã junto com a gente. Eu não vejo. Mas não existe um mínimo de jogos que o Flamengo... Então, Flamengo e Fluminense. Olha, o Fluminense não, tem que ter um mínimo de jogos, mas você pode trazer um Vasco para jogar, tem outros... Isso vai ter que ser, de repente, administrado e renegociado com o governo do Estado. Aí temos que... Porque o Maracanã, pessoal, só seria viável para o Flamengo se fosse privatizado, né? A parte de concessão não tem, é impossível, né? E privatização, obviamente, dentro de um leilão, né? Que todo mundo pudesse participar, ninguém garantiria que o Flamengo ganhasse, mas a única maneira do Maracanã, e seria meu sonho, o Flamengo ser dono do Maracanã, ou um dos donos do Maracanã, mas é impossível, acho que isso não vai acontecer. Então, você falou da Liga no início da nossa conversa. Qual é a sua visão de Liga e de participação do Flamengo nesse processo? Hoje nós temos 2 projetos de Liga, né? É possível unir?
Não sei se é possível unir, Sérgio, mas primeiro o Flamengo deveria liderar esse processo de criação da Liga. O Flamengo é o maior clube das Américas e ele tinha ou tem a obrigação de liderar esse processo, né? De chegar para... como é que a gente chega a um acordo? Eu tenho uma tese de que a discussão hoje está muito em cima de direitos de transmissão. É só se fala um quer mais, um quer menos, um quer mais, um quer menos. Minha tese é a seguinte, bota o direito de transmissão um pouquinho do lado aqui, vamos criar a liga, né? Vamos criar a liga com fair play financeiro, com calendário, com melhores gramados, melhores estádios, mais conforto, mais segurança. Vamos criar uma liga que tenha um tribunal de justiça da liga, um sindicato, uma comissão empresa, de arbitragem. Comissão de arbitragem totalmente profissional. A profissão do cara é árbitro de futebol. O árbitro de futebol não é uma boquinha. Vai ser árbitro de futebol, o cara vai ser cobrado, treinado, qualificado para ser aquilo dali, né? Isso aí vai atrair... o futebol brasileiro é um dos melhores do mundo, pô. Um dos melhores do mundo, mais competitivos, com mais times, né? Talvez só equiparado com o da Inglaterra agora, mas o resto do mundo é tudo 1, 2, 3 times, não passa disso. Nem Itália mais é assim. Então, se a gente faz um bom produto, a gente consegue vender esse produto com naming rights, com direito de transmissão internacional e depois aqui no próprio Brasil. Mas você começa a criar receita para os clubes fora dos direitos de transmissão, que é a grande briga hoje. Na medida que você começa a trazer novas receitas para os clubes nessa liga, essa questão aqui começa a ficar mais tranquila de resolver, porque os clubes estão recebendo já dinheiro aqui também. Então você consegue ser mais flexibilizar isso daqui e aí juntar tudo no mesmo pacote. Eu entendo que a Liga vai ser o grande impulsionador do desenvolvimento do futebol brasileiro e dos clubes, da melhoria da qualidade dos clubes, da gestão dos clubes, vai ser através da Liga. E, de novo, o Flamengo, como o maior clube das Américas, tem a obrigação de liderar esse processo. Ele tem... Então, o Corinthians também acha, o Palmeiras também acha, todos acham que tem obrigação. De liderar? De liderar. O Flamengo é líder pelo seu tamanho, cara. E aí, como é que fica isso? Não, mas você vai trazer o Corinthians, vai trazer o Palmeiras, todo mundo vai ter que sentar na mesa. E, olha, vamos esquecer aqui, de novo, o direito de transmissão é a grande briga hoje. Talvez o grande problema, o maior, mas isso pode ser feito, é o fair play financeiro. Se não dá para você aplicar isso, ano que vem todo mundo vai gastar 70% ou 80% da sua receita. Não vai. O Corinthians não vai conseguir, né? Então você vai, olha, primeiro ano, 90%, 85%, 80%, até em 5 anos chegar no ponto. Todo mundo vai ter tempo para se preparar para não poder cortar na veia rapidamente. Então, isso é feito em qualquer lugar do mundo. É só copiar, escutar, ver como é que foi feito. Então, de novo, o Flamengo, por ser o maior clube do Brasil, o maior clube das Américas, e o mais rico, que naturalmente é o líder para isso. Mas agora, tem que ser uma proposta que todo mundo esteja confortável. E eu tenho certeza que isso consegue fazer. Não tenho a menor dúvida disso. O Flamengo tem que ser líder, não temido pelos outros clubes, respeitado pelos outros clubes. Tenho certeza que o Flamengo consegue cumprir muito bem esse papel. Quando você tinha 10 anos, já ouvia falar de liga, né? Tem tempo isso, hein? Acho que o Horta, quando era presidente do Fluminense, anos 70... Mas agora a gente tem oportunidade. Agora o Sérgio está lá, está aprovado. Aliás, em 70 ele não tinha nem nascido. Não. 75. Então, agora tem tudo, está tudo aprovado. Não tem um obstáculo para fazer a liga. Então, por que não fazer? Antigamente tinha, né? Quero fazer a liga, o cara não deixava. Quero você quer? Não podia. Agora está caminho livre, e aberto. A CBF deixa? Hã? A CBF deixa? Deixa. E principalmente agora, né? Estão muito vulneráveis, né? Então, acho que a CBF tem que cuidar da seleção, porque precisa cuidar, galera. A seleção está um lixo. Pô, vou te falar. Assim, não só em termos de desempenho técnico dentro de campo, mas assim, a população acabou aquele amor pela seleção, aquela idolatria, aquele apego, aquela atração. Não tem mais aquilo, cara. A gente perdia a Copa do Mundo, era um desespero. Hoje em dia, eu nem sei se tinha jogo. Eu só soube que tinha jogo porque eu fui olhar a tabela do Brasileirão, vi que tinha Brasil e Peru hoje. Senão eu não sabia, achei que o jogo era amanhã. E o calendário? Qual a sua opinião sobre o calendário do futebol? E recentemente surgiu uma notícia, você deve ter visto, que na Europa a Federação Internacional de Jogadores
E os representantes não querem o também Campeonato Mundial. não querem o Campeonato Mundial, estão reclamando do calendário que a FIFA está impondo, aumentando ainda mais o número de jogos. E aqui a gente vê estadual, Copa do Nordeste, Copa Verde, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. No segundo semestre, tudo junto. Tudo junto. Então, saiu Faz como? há umas 2 semanas, isso não é só no Brasil, tá? Há umas 2 semanas saiu uma matéria no L'Equipe falando exatamente isso, que os jogadores estavam cogitando fazer greve porque a quantidade de jogos que eles estão tendo, as contusões vêm aumentando bastante. Você vê o De Bruyne, você vê um outro lá, esqueci outro jogador lá do City também que se machucou gravemente. Então, as contusões vêm aumentando. Então, isso não é um fenômeno só do Brasil. Isso é um fenômeno mundial e que tem que ser combatido. Porque é o seguinte, as federações, as confederações cada vez querem mais dinheiro. Quanto mais campeonato, mais dinheiro, mais patrocínio, isso é tal. Mas isso tem um limite físico dos jogadores e da qualidade de espetáculo. A qualidade de espetáculo vai começar a cair. Porque eu não tenho o Pedro, não tenho o Cebolinha, não tenho o Luiz Araújo, não tenho o De Bruyne lá. Começa a entrar jogadores de uma categoria pior e isso prejudica a qualidade de espetáculo. Ninguém quer prejudicar a qualidade de espetáculo. Então, acho que tem um limite mesmo de jogos por ano e os países têm que se encaixar nesse limite. Estaduais. Os estaduais acho que são importantíssimos para desenvolvimento de talentos do futebol. Vamos falar do Rio de Janeiro, mas acho que dos outros estados também. Quer dizer, você não pode acabar com os estaduais e não ter, que é um dos berços de desenvolvimento de talento, são os estaduais. Da rivalidade. E tem a rivalidade, mas, assim, por exemplo, tá, outro dia eu estava conversando sobre isso, falei, por que não tem um pré-estadual em dezembro, janeiro, como não tem jogo nenhum, e você até pode vender esses jogos para televisão, né, do Campeonato do Rio, do Campeonato Nacional? Vamos fazer um pré-estadual, classifica-se 2 ou 4, aí você tem ali fevereiro e março, dá para jogar o Campeonato Estadual e começa já a abrir o Campeonato Brasileiro. Será que isso não melhoraria? Ano que vem vai ter o Campeonato Mundial. Então você tem Flamengo, Fluminense e Palmeiras, porra, um mês ali sem fazer nada. Não, fazer nada. No Brasil, vai estar lá fora, né? Quando é que eles vão jogar o resto dos jogos do Brasileiro e Copa data do FIFA? Vai ter que ter uma segunda equipe, né? Jogando aqui. E data FIFA. Como é que faz isso? Né? Então, não tem muito jeito. Tem que sentar na mesa e dizer, cara, não dá para fazer. Né? O estadual vamos ter que arrumar outra maneira. Então, acho que essa maneira do estadual, se a gente conseguir um mês a menos de estadual, né, mas começando um pré-estadual antes, de novo, é fundamental que a gente tenha outros clubes no Rio de Janeiro. Os clubes menores são celeiro de talentos. Então, a gente tem que preservar e tem que até incentivar esses clubes de médio porte, menores. Você vê, o Volta Redonda está na Série B, cara. Porra. E o Rio de Janeiro há muito tempo não tinha um time da Série B. Só quando alguém caía. Ah, bom, eu ia falar isso. Eu já Mas subindo não tinha. Mas assim, que então é ruim é pro muito futebol legal. do Rio. Né? O Nova Iguaçu está na Série D, né? A gente tem que desenvolver. O Rio de Janeiro tinha até o Flamengo ser eliminado, 3 clubes nas quartas da Libertadores. Então, futebol de Janeiro, sou a favor dos estaduais, mas a gente tem que dar uma repensada aí em quanto tempo os clubes grandes, né, grandes de investimento, podem participar. Eu queria agora virar a página para a gente falar daquilo que todo flamenguista, eu acho que gosta de falar, né? Aquele jogador. Né? Sim. De investimento. Não, e dos que vêm por aí, né? Do que a gente pode esperar por aí. Né? Que a gente estava discutindo anteriormente o calendário, né? E que a gente. O absurdo dessa conversa é tão grande porque a gente precisa discutir, ter um elenco para disputar 3 campeonatos por causa de um calendário que é massacrante. Então a gente precisa de um elenco com 3 equipes quase, né, completas. O que a gente pode esperar aí do Valim presidente lá para frente, desse monitoramento, dessa identificação de jogadores para buscar? O que a gente pode esperar? Não, acho que, de novo, tudo vai começar, Carlos, da contratação do diretor esportivo. A gente vai dizer para ele o que a gente quer e ele vai trazer lá para a diretoria aprovar qual o projeto dele para a gente disputar pelo menos 3 competições. Né? E vai ter a 4ª, que é o Mundial. Então, ele vai trazer e vai dizer, olha, eu preciso de um orçamento de tanto. E a gente vai ver se aquele orçamento de tanto a gente consegue entregar para ele montar um time, ou 3 times, ou 30 jogadores para poder disputar aquilo. Só que é o seguinte, eu imagino que esse elenco, a gente tem que ter também, como é que você quer montar o elenco? Quantos jogadores da base? Qual o percentual de jogadores da base? Tem que ter jogador da base. A
Aproveitar em cima também. Né? Quantos jogadores eu quero até 30 anos? Quantos jogadores eu quero internacionais, né? que são de outra nacionalidade? Ele vai ter que trazer esse portfólio de jogadores ou do elenco que ele imagina, identificar se eles estão todos adaptados à filosofia de jogo que a gente quer, porque tem jogador que, cara, isso aqui não dá para jogar do jeito que a gente quer, não tem função, ele é um outro tipo de filosofia de jogo. Então a gente vai ter que tirar alguns jogadores, contratar outros jogadores, de maneira que a gente tenha um elenco equilibrado, né, e com a filosofia de jogo que a gente quer. Isso é que vai ter que... O que o jogador precisa ter para jogar no Flamengo? Não, sabe que eu faria a mesma pergunta. Primeira coisa, dele. sangue. Você já foi torcedor. Não, eu sou torcedor. Foi torcedor de arquibancada. Na época do Merica, pô. A Meriquinha dividiu do Merica. O que tira você do sério, vendo um jogo do Flamengo? O que tira? É. Tem muita coisa que me tira do sério. Não precisa citar nome de jogador, mas o que você vê o time no desempenho? O time... Para mim, assim, falta de sangue, para mim, é imperdoável. Não tem como não suar sangue para ganhar um jogo. Pode até perder, jogar mal, mas assim, o cara tem que correr. Botou aquela camisa do Flamengo, se não correr, para mim, eu vou à loucura. Prefiro que saia de campo. Já falei várias vezes isso. Cara, vai embora. Sai, porra. Bota alguém que esteja com vontade. É o mínimo que a gente exige, pô. Né? O jogador do Flamengo que não tem raça, não tem vontade, esquece, vai para outro clube. Tá no clube errado. Isso me tira do sério. O Gabigol. Qual a sua visão? Bom rapaz. Hã? Um bom rapaz? Não, cara, o Gabigol... Estou querendo renovar com ele. Você, presidente, pode pegar um contrato renovado. Quem vai avaliar, não só o Gabigol, mas não sei se vão perguntar ao Felipe Luiz, é o diretor esportivo. Eu ia chegar. Né? O diretor esportivo é que vai avaliar. O Felipe Luiz está lá, nosso treinador. E aí, o que você acha? Ele vai fazer a avaliação, vai dizer, olha, não, acho que ele está preparado, podemos seguir com ele. Ou não, eu acho que ele pode ser começar como auxiliar técnico fixo, permanente. Acho que é importante, a gente traz um puta de um treinador, que ele vai também interagir, absorver até ele estar pronto para assumir o elenco principal. Ou não, eu acho que ele deve voltar para o sub-20, etc. e tal. Óbvio que isso é tudo conversado com o Felipe Luiz, ele mostrar para ele o que é melhor para a carreira dele e melhor para o Flamengo. Tem que ter as duas coisas. Primeiro, melhor para o Flamengo. Segundo, melhor para a carreira dele. Um cara inteligente provavelmente vai entender. Então, Felipe Luiz é isso e o Gabigol é a mesma coisa. Né? Olha, dado que o treinador seja o Felipe Luiz ou outro, olha, nós temos aqui o Gabigol, que se encaixa no que você está querendo, quer conversar com ele, ver se ele quer ficar. É assim que o processo vai ter que ser feito. Não é o presidente que tem que escolher. O presidente pode até querer uma coisa, mas tecnicamente ou esportivamente vai ser convencido ou digo, cara, o treinador, o estilo do Gabigol não quer, ele quer um estilo Pedro para jogar, ou ele quer um outro tipo de estilo, e o Gabigol não funciona. Ou não, ele gosta do Gabigol, acha que o Gabigol pode performar dentro do time ou do estilo que... ano que vem, e a renovação tem que ser esse ano. Cara, assim, o diretor esportivo vai ser identificado esse ano. Aliás, isso é outro ponto. A eleição do Flamengo tinha que ser em outubro, tá, pessoal? Porque você tem que ter um prazo para poder arrumar a casa antes de começar o ano. Né? O presidente é eleito dia 9, dia 10, já depois tem Natal, Réveillon e já começa as atividades em janeiro. Quer dizer, é uma coisa horrorosa isso. Né? Então você não tem nem, de repente, quem ganhar, você não tem nem quem é que vai ter, mas a pessoa vai assumir ali agora, vindo um cara da Europa, até entender isso aqui, vai demorar um pouquinho. Então, eu não renovaria com o Gabigol agora, se fosse da diretoria, ou então chama todos os candidatos. Né? Só que eu vou dizer o seguinte, a minha vontade é uma, o diretor esportivo e o futuro treinador pode dizer, não quero. Bom, se o Gabigol não assinou com ninguém, sugiro esperar até o final de dezembro para quem ganhar. Eu farei assim, mas pode ser que tenha algum candidato que diga, não, quero o Gabigol, pode renovar. Ou outro que diga, não quero mais esse cara aqui no Flamengo. Mas eu acho que não é assim que se decide. Se você quer mudar o modelo de gestão, você tem que praticar o que você está dizendo. E eu vou praticar o que eu estou falando que eu vou fazer. O Gabigol hoje, eu acho, ele é um dos grandes ídolos dos últimos tempos do Flamengo, né? Que a gente não dá para comparar, mas né, a gente já teve
tantos outros, Zico, Sávio, Romário, enfim, tiveram vários. Adriano, Pet. Mas o Gabigol, dos últimos anos para cá, ele talvez seja o cara que tenha vestido aquela camisa da forma mais... E aí, independente de se é bom ou se é ruim, sem essa questão. Não é importante ter um ídolo dentro do clube? Fundamental ter ídolo. Fundamental. Só que, Carlos, eu não sei se o que efetivamente aconteceu, né, com o Gabigol. Se ele se desmotivou, quer dizer, desmotivar com aquela camisa é duro, né? Se o cara desmotivou com aquela camisa, está errado completamente. Ele tinha, ainda tem, né? Você vê quando ele entra em campo, a torcida adora ele. Né? Tá jogando fora um potencial de ser um dos ídolos eternos da torcida do Flamengo. Mas ser ídolo mas poderia ser muito maior. Né? Se ele tivesse continuado... Eu acho que ele desfocou, minha impressão, tá? Posso estar errado, porque eu não participo lá, se desfocou da carreira, se quis seguir uma outra carreira junto. Teve a questão do doping também. Mas o doping foi assim, mais comportamento dele também, né? E o relacionamento com o Tite. O relacionamento com o Tite, mas você vê que desde 2023, que não tinha o doping, foi esse ano, né? Foi. Então, em 2023 ele teve um desempenho pífio também. Esse ano agora que está... Mas antes do Tite chegar já estava ruim, né? Mesmo com o argentino lá, o Sampaoli e tudo, com o Vitor Pereira, assim, nunca mais foi o Gabi até 22, né? Eu acho que a mudança do nome e do número da camisa... o número da camisa foi com pesaram bastante. Cara, eu sempre torço por ele. Todo jogo que eu falo, cara, hoje vai, aí não vai. Aí no outro, não, hoje vai. Porra, não vai. Mas depende mais, para mim depende mais dele do que qualquer flamenguista pessoa. Torce por isso, né? Até pela memória recente. Eu torço muito que ele dê certo, cara, que ele volte a ter aquela motivação, que ele fez pegada, 19 a 22, que, porra, ele representava aquela cobrança de pênalti contra o Corinthians, que ele inflamou a torcida. A gente, provavelmente, um dos motivos dele ter ganhado aquele jogo foi aquela hora que ele inflamou a torcida. Ele representa a torcida do Flamengo dentro de campo, que ele quer dar porrada, briga, não sei o quê, e corre e luta. Aquela sua pergunta que você falou há pouco, né? Pô, o que mais te irrita? Cara, o Gabigol era totalmente o que a gente totalmente o que a gente gostaria que fosse o jogador do Flamengo. Só que de uma hora para outra, ele, pum, não sei se a bateria acabou, desligou a chave, é outra pessoa, outro jogador. A gente recebeu aqui o Júlio César Urigeller. Sim. E ele dizia que a função dele não era fazer gol, a função dele era trazer a torcida para dentro de campo. Exatamente. No drible. O treinador falava que se ele não driblasse, ele tirava do jogo. Na hora que ele driblava, que ele provocava, a torcida vinha para dentro junto. de campo. O Gabigol faz mais ou menos isso. Com certeza. Entra em campo. Valim Vasconcelos eleito presidente. Sua primeira medida. Cara, a primeira medida, tem muitas medidas para fazer, né? Mas vai ser a primeira. Não, a primeira vai ser o futebol, cara. Tomar posse, a primeira medida. Não, é o futebol, né? A gente tem que organizar o mais rápido possível o futebol. Tá? Qual o nome que você vai trazer? Tu já pensou em alguém? Não pensei. Tem alguns nomes que estão na cabeça, mas não vou dar dica para os meus concorrentes. Mas já a negociação começa de agora? Tem que começar de agora. Já deixar uma negociação já pré-aprovada para poder, olha, se eu ganhar, queria que você fosse. Né? Essas sondagens já existem. Tem que começar já. Patrocínios. Então, eu vejo o papel do presidente do Flamengo muito mais para fora do clube do que para dentro. É óbvio que você vai ter lá a reunião de diretoria, vão ter que saber de tudo que está acontecendo. Ou você vai ter lá eu não gosto desse nome CEO não, tá, pessoal? Eu gosto de diretor-geral. O diretor-geral do clube, que vai estar lá no dia a dia com seus diretores executivos, tocando o clube, etc. E o presidente tem que fazer mais relações institucionais. Né? Olha, tem que visitar os patrocinadores, potenciais patrocinadores, clubes do Brasil, clubes de fora, parte políticas, entidades, Conmebol, FIFA, CBF, FERJ, assim, tem que fazer esse papel indutor da Liga. Então, esse tipo de papel que o presidente do Flamengo tem que fazer. Então, patrocínios, vamos trazer novos patrocinadores, mas apresentando o Flamengo para o mundo, para novos patrocinadores, né? Ele é a cara do Flamengo.
né? O presidente do Flamengo tem que fazer esse tipo de papel e não estar no dia a dia ali, que eu sou completamente contra. No dia a dia tem que ter gente remunerada para tocar trocar o clube e prestar contas de 15 em 15 dias. Tem que ir lá saber, se a gente quiser saber de alguma matéria, tem que ir lá pedir para ele, o diretor, ir lá explicar o que está acontecendo, ou se tiver alguma demanda para eles, olha, a gente queria que vocês fizessem isso, traz aqui em 15 dias, traz uma proposta, ou em 10 dias, proposta para esse assunto que a gente quer que ver. O presidente do Flamengo tem que estar mais fora do clube do que para dentro. O ex-presidente Bandeira de Mello tem uma expressão que é muito boa. O Flamengo é o Batman e todo mundo quer ser o principal rival. O Coringa, o Pinguim, todo mundo quer ser o principal rival. Quem é o principal rival do Valim? Na eleição? Na eleição. Acho que todos são rivais, cara. Assim, eu respeito todos os candidatos, eu não ataco ninguém. Eu acho ruim que a gente tenha uma eleição um falando mal do outro, etc. Eu prefiro fazer os projetos. A minha crítica aos outros candidatos a maneira que eu faço a crítica é falando como é que eu gosto de fazer as coisas. Acho que é a melhor resposta. Então, assim, qualquer um dos 3 candidatos que vier são pessoas... 4, né? São 5, né? Tem 5 candidatos. Não sei como é que vai... Sexta-feira... Desistiu o Delair. Sexta-feira a gente vai saber se são 4 ou se são 5. Mas todos os candidatos são rivais, cara. Mas não tem esse negócio de principal rival, não. Aqui todo mundo é querendo ganhar a eleição com as suas ideias, suas propostas. E o que os associados têm que ver, assim, se esse discurso é consistente já com o tempo ou se esse discurso é aquele politicamente correto na pré-eleição. Isso que todo mundo tem que prestar atenção, tá, galera? Posso fazer uma última pergunta que me veio agora? É. Alguém já te procurou para unir? Ah, sim. Toda hora. E aí? Eu disse, olha, se vocês quiserem vir, estou aberto aqui. Minha chapa recebe qualquer pessoa, desde que as condições sejam condições que a gente pode aceitar. Se vocês quiserem vir para a nossa chapa, está aberta. Podem nos apoiar. Desde que você seja o cabeça. Ah, sim. Óbvio. Eu tenho uma última pergunta. Tem sempre alguma última. É a penúltima. Não, O que é ser Flamengo? Ah, cara, ser Flamengo é uma das melhores coisas do mundo, sabia? Eu não sei se... como é que é aquela... Eu teria um desgosto profundo se não tivesse Flamengo no mundo. Pô, é umas grandes emoções da minha vida, as alegrias, né? Assim, muita emoção. As tardes e noites no Maracanã, meus filhos todos Flamengo, meu cachorro chama Mengo. Então, assim, ser Flamengo assim, não sei nem como transmitir isso que você perguntou, mas é muita emoção. Flamengo igual emoção, paixão. Eu lembrei de uma coisa agora, desculpe, até vai voltar muito na nossa entrevista toda, mas esportes olímpicos. O Flamengo tem Rebeca, tem outra coisa que depois que Isaquias, você nos perguntaram que eu vou falar. Basquete. Qual é o seu projeto para os esportes olímpicos do Flamengo? Não, o esporte olímpico, o Flamengo tem uma tradição enorme em esporte olímpico, tem que continuar investindo maciçamente. A gente precisa ter... O Flamengo tem que avaliar se vale a pena entrar em outros. Por exemplo, eu posso ter um time de basquete feminino, um vôlei masculino? Sim, mas tem que ser financeiramente sustentáveis, né? Quer dizer, você tem que trazer dinheiro para poder suportar aqueles esportes, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma gerência de marketing para o esporte olímpico, porque hoje está tudo dentro do mesmo departamento. Então, o futebol normalmente tem a prioridade, porque é o carro-chefe do clube, o que gera mais recursos. A gente tendo uma gerência, uma equipe só para o esporte olímpico, a gente vai conseguir desenvolver e trazer mais patrocinadores por projetos consistentes, coerentes e com equipes competitivas. O Flamengo não pode entrar num quadro, numa piscina, na lagoa, com equipes para participar. Participar não é nosso DNA. Nosso DNA é competir para vencer. Pode até não vencer,
porque faz parte do esporte. Mas a gente tem que montar equipes competitivas. Então, acho que com a gerência de marketing, uma equipe dedicada a trazer patrocinadores, a gente quer desenvolver o esporte olímpico. Também vamos trabalhar muito lá com o Marco Laporta, presidente eleito do COB. Já falei com ele que eleito presidente, a gente quer fazer uma grande parceria com o COB, porque o Flamengo é um grande provedor de atletas para a seleção brasileira, né, para o Comitê Olímpico. Então, vamos fazer uma grande parceria com o COB também, né? E a gente quer e a gente vai analisar o desenvolvimento de novos esportes para o Flamengo, esportes voltados mais para a juventude. Então, tipo, por que não uma equipe de skate? Por que não uma equipe de surf? Por que não uma equipe de vôlei de praia? Por que não uma equipe de basquete 3x3? E outros que podem surgir. E esses são esportes que a molecada adora Já e pratica. Teve games também, né? Hã? Teve equipe de games. E games, por que a equipe de games não tem mais destaque? Eu nem sei, nunca ouvi mais falar, nem sei se tem mais, né? Porque e-games também é fundamental. Então, de novo, esportes olímpicos é uma prioridade, uma das 5 prioridades da nossa chapa, que é a última, vou deixar por último, que a gente não falou, a sede, esportes olímpicos, futebol e estádio e estatuto, que não depende só do presidente do clube, mas depende muito mais do presidente do Conselho Deliberativo, e a gente tem que eleger um presidente do Conselho Deliberativo comprometido com a elaboração de um novo estatuto. Por quê? Porque o nosso estatuto é de 92, serviu muito bem ao clube nesses anos todos, mas não tinha internet, não tinha celular, aquele negócio lá de... Então, um estatuto que tem muita margem a dupla interpretação, às vezes tripla interpretação, amarra o clube em várias coisas, dá muito poder ao presidente. O presidente do clube tem um poder absurdo debaixo do estatuto atual. Então, vamos trabalhar junto, primeiro para eleger um presidente do Conselho Deliberativo comprometido totalmente com a mudança, a partir de 2 de janeiro já formar uma comissão para fazer um novo estatuto. O Flamengo precisa, o Flamengo merece um novo estatuto. Estatuto para o Flamengo e não para a gestão que vai assumir. Então isso é muito claro, tem que ser um estatuto que dure 10, 15 anos, mas um novo estatuto. E isso é fundamental para o futuro do Flamengo, que suporte o futuro do Flamengo nos próximos anos. Já tem um estatuto novo. O atual está amarrando totalmente o nosso crescimento. Foi. Tem a última? Não, A já última. Valeu, obrigado. Sérgio. Valeu, muito obrigado. Opa, Carlos, Prazer enorme. Prazer enorme. Muito obrigado aí. Boa sorte. Galera, olha, 9 de dezembro, sendo sócio, não sendo sócio, como eu falei, não sendo sócio, você pode influenciar o sócio para votar no melhor candidato. A gente tem que votar não nos amigos. Amigos é para tomar chopp. Vamos votar no melhor candidato e vamos celebrar com os amigos um Flamengo muito maior a partir de 2025. Tá? Saudações rubro-negros, um abraço para todo mundo.